triste, mas não vou desistir. Minha carreira foi construída através de falhas e não seguindo os moldes. Eu não vou parar, eu nunca parei e não querei. Eu ainda acredito neste álbum, e eu ainda vou lutar por ele, não importa o que aconteça. Tweetou Bebe Rexha exatamente um ano atrás, após o álbum Bare Mistakes virar piada na internet ao estrear na Billboard na posição de número 140. Um ano depois, em que ponto estamos com ela? Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E uma coisa que eu acho que a gente aprendeu muito bem por aqui é que nesse mundo da música, se manter sempre no topo é uma tarefa quase impossível. No entanto, se tem alguém que realmente entende o que são altos e baixos, essa pessoa é a Bebe Rexha. 34 milhões de ouvintes mensais no Spotify, dona de uma das músicas mais bem-sucedidas dos últimos 10 anos e que só nos Estados Unidos vendeu mais de 10 milhões de cópias. Compositora por trás de hits que tiveram ainda mais impacto a nível global. Voz por trás de sucessos que cruzam o pop, o country, o hip hop, o eletrônico, dentre vários outros. Na teoria, Bebe Rexha tem um currículo que apenas falando os números soa como se ela fosse uma das maiores hitmakers que surgiram nesses últimos anos, tal qual Dua Lipa, Doja Cat ou Billie Eilish. Mas se por um lado seus pontos altos são muito altos, os pontos baixos aí é ladeira. A própria Bebe já comentou como é desgastante ter que diariamente lutar por um lugar ao sol nessa indústria de leões, mas se alguns meses atrás a gente estava por aqui comentando quando o último álbum dela estreou na posição de número 140 na Billboard, hoje ela está a um passo de conquistar o top 1 global com um hit que você certamente já ouviu nesses últimos dias. Mostrando que mais importante que o tamanho da queda é ter forças para se levantar, Bebe Rexha já passou por muita coisa até chegar novamente nesse momento confortável em que ela se encontra agora. E para você, que certamente já ouviu o nome dela, já ouviu a voz dela, já viu ela no palco mundo do Rock in Rio, já viu ela fazendo show no Big Brother, mas ainda assim não sabe exatamente quem é ela e por que a carreira dela é um pouco confusa de entender, esse vídeo é para você. Mas ó, antes da gente começar, vamos só deixar aqui aquele nosso lembretezinho de sempre, que é deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, tô no Instagram, TikTok e Twitter também, link de todas elas aqui na descrição. E bom, agora sim, vamos lá! Nascida no dia 30 de agosto de 1989, Bebe Rexha fortalece a cena pop de uma geração de artistas de origem albanesa, que a gente inclui aqui nomes como Eva Max, Harry Styles, Rita Ora e a própria já mencionada por aqui, Dua Lipa. Após dar o pontapé inicial na sua carreira aos 21 anos em um projeto paralelo fundado pelo baixista do Fall Out Boy, o Pete Wentz, em 2010, apesar do papel de destaque como vocalista na banda Black Car, em 2012, Bebe abandonou o projeto para alçar voos mais altos. Sua habilidade para escrever hits foi o que primeiro abriu as portas da indústria para ela, e após ser disputada por 3 grandes gravadoras e se tornar também a artista mais jovem a entrar para o prestigiado Hall of Fame de compositores nos Estados Unidos, ali entre 2013 e 2014, Bebe assinou com a Warner Music, a princípio para escrever músicas para outros artistas. Em seus primeiros trabalhos na casa, Bebe assinou canções para nomes como Selena Gomez e Nicky Williams, mas desse período, o seu boom de verdade, vamos dizer assim, veio mesmo quando ela compôs a parceria do Eminem com a Rihanna em The Monster, que além de alcançar o número 1 na parada de singles norte-americana e vender mais de 10 milhões de cópias ao redor do mundo, lhe rendeu ali por trás das cortinas o seu primeiro Grammy, visto que em 2015 a faixa venceu o prêmio de melhor colaboração de rap. Eu falo assim por trás das cortinas porque esse é um prêmio que é entregue aos intérpretes de cada música. No entanto, os compositores e produtores também podem solicitar o seu nome na vitória, caso obviamente vença, né? No entanto, eu não sei se esse foi o caso da Bebe, eu não sei se ela solicitou o Grammy por causa de The Monster, mas fica aí essa informação, que se ela quisesse ela poderia ter solicitado, ou talvez ela até realmente tenha solicitado. Mas enfim, já já a gente vai entrar no repertório dela em si, mas uma boa amostra de como a Bebe realmente consegue circular por todo tipo de gênero é que antes mesmo dela se lançar como cantora, ela já tinha composições aí na boca da galera com artistas dos mais diferentes nichos possíveis. Se a gente for olhar pro pop, tem Like a Champion, da Selena Gomez. No R&B, ela escreveu uma das melhores músicas da carreira da Tinashe, com All Hands on Deck. Dim, da Iggy Azalea, que já é um rap, tem o dedo dela. E aqui eu acho que a gente pode até citar novamente The Monster também, né? E até no K-pop, ela já deu as suas passadas, sendo a responsável pelo hit Lucifer, do boy group SHINee. No seu próprio repertório, a gente consegue ver que ela tem hits que estão ali no pop, no country, no hip hop, no eletrônico, dentre vários outros. E apesar do conceito de versatilidade poder, às vezes, facilmente cair ali no lugar onde parece que a pessoa tá atirando para todo lugar,
No caso da Bibi, eu acho que a gente realmente precisa considerar esse ponto. Ela já estava englobada em vários gêneros, escrevendo músicas que foram sucesso nos seus respectivos nichos, antes mesmo dela ser a sua própria estrela. Esse é um ponto que já já a gente vai passar por ele de novo, mas vamos aqui continuar. Bom, contextualizada essa parte, foi após ganhar a confiança da gravadora com as suas composições, que em 2014 Bibi se lançou formalmente como cantora, tendo a faixa I Can't Stop Drinking About You como seu primeiro single e lançando seu primeiro EP no primeiro semestre de 2015, com um repertório que transitava ali basicamente entre o pop rock e o eletrônico. Esse primeiro projeto cumpriu muito bem o papel de pavimentar ali o nome da Bibi pela internet e posicionar ela como artista em ascensão para aquele momento. Não foi algo assim super promovido, super patrocinado pela gravadora, mas que deu ali o retorno esperado. E foi também exatamente por essa época que um dos seus principais trunfos começou a aflorar: seus feats. Sua primeira entrada no Hot 100 da Billboard foi com a colaboração com a banda de eletropop Cash Cash com o single Take Me Home, que ainda em 2013 alcançou a posição de número 57, além de posições até bem mais altas ao redor do mundo. Já em 2015 veio seu primeiro top 10 ao lado do rapper G-Eazy no mega sucesso Me, Myself and I, que chegou ao 7º lugar nos Estados Unidos, além de provavelmente o mais global de todos eles, o mais global desse período, Hey Mama com David Guetta, Afrojack e Nicki Minaj. Esse é um ponto que a gente ainda vai falar bastante por aqui, mas algo que eu acho que pelo menos alguns aí ainda devem lembrar é que, apesar do, claro, do visível bom relacionamento que ela tem com David Guetta, que a Bibi tem com David Guetta, apesar dessa ter sido uma música que foi escrita por ela e do refrão ser cantado por ela, na época o single foi lançado sem o nome dela. Eu lembro que na época muita gente até achava que era a Nicki que cantava o refrão de Hey Mama, e até por motivos óbvios, porque só tinha o nome de uma cantora, de uma vocalista ali no título da música. Mas o que aconteceu é que, por questões de estratégias de marketing, o nome dela não foi incluído na música e no clipe deram ali uma desculpa para ela não participar e realmente, para muita gente é como se ela nunca tivesse nem participado da música. Talvez até hoje ainda tenha muita gente que nem saiba que ela participa de Hey Mama. A Bibi já falou aí várias vezes como ela ficou chateada com toda essa situação. Na época ela foi bem verbal em falar que a Nicki foi a única que ficou do lado dela e que era muito contra isso de excluir a menina só porque, entre os nomes envolvidos, ela era menos famosa. Mas, após grandes veículos levantar esse questionamento a favor da Bibi, ela foi finalmente acreditada no título da música. A desculpa, a princípio, era de que seriam muitos nomes para se ter no título de uma música, caso eles incluíssem o nome dela, mas, olha só, curiosamente, depois que todo mundo sabia que ela tinha ali uma parte essencial na música, isso não foi mais um problema. E a pergunta que fica no ar agora é, será que isso realmente teria sido, em algum momento, um problema, caso ao invés da Bibi naquela época, eles tivessem na música alguém como Rihanna, Lady Gaga ou Beyoncé? Será que eles realmente iam olhar pra elas e falar, não dá pra incluir o seu nome porque já tem nome demais aqui? E bom, vamos lá. Para esses artistas que são projetados para ser mainstream, a imagem pública deles é quase tão importante quanto o próprio repertório que eles lançam. Até porque, se as pessoas gostarem de você, no dia em que você anunciar algo, vai ficar ali todo mundo de plantão para conferir. E apesar da Bibi ter um repertório de hits, a imagem dela, cara, sempre foi muito mal trabalhada, muito desfavorecida, como nesse caso mesmo de Hey Mama, por exemplo. E com o tempo eu arrisco até dizer que foi se desgastando, foi ficando desgastada. Vamos colocar aqui alguns pontos. Após o sucesso das suas parcerias em 2015, no começo de 2016 ela anunciou o seu álbum de estreia, tendo como primeiro single, olha só a parceria delas aqui de novo, No Broken Hearts com a Nicki Minaj. E assim, a música flopou? Se a gente for olhar para charts, a música flopou. No entanto, quando você olha aqui no YouTube, esse é um clipe que tem mais de 300 milhões de visualizações. O que quem não sabe o histórico que essa música teve no seu lançamento não vai pensar tipo, nossa, 300 milhões de visualizações, que flop. Não é assim. Até porque tem muito top 5, top 10 da época que não tem nem 100 milhões pra contar. Mas aí o que foi que a gravadora fez? Segurou o álbum, não vai lançar mais por agora, ficou como uma música perdida aí na carreira dela, no Broken Hearts. Mas, como logo em seguida ela emplacou um outro grande sucesso com a parceria com Martin Garrix em The Name of Love, ainda em 2016 os planos de lançar o álbum retornaram, porém de uma forma diferente. Ao invés de um disco, a Warner optou por lançar 2 EPs,
o que, dependendo ali da forma como fosse feito, até poderia ter sido uma ótima estratégia. Até poderia até ter ajudado a dar melhor visibilidade para todas as músicas que ela estava lançando naquele período. Temos aí alguns casos em que isso realmente funcionou muito bem. Mas que aqui, cara, na verdade, só serviu para criar um grande buraco entre algumas das principais conquistas dela. A parte 1 e 2 do Why Your Fault teve pelo menos um grande hit, no caso I Got You e Meant to Be, além de outras faixas que também fizeram barulho, mas não nessa mesma projeção. E o lance aqui é que se isso fosse um álbum, se Why Your Fault fosse um álbum, nossa, teria sido aí um dos maiores álbuns de 2016. Mas como foi tudo ali saindo picado e claramente autorizado à medida com que cada single ia mostrando um bom resultado, soou mais como se fosse faixas soltas e que não se conectavam com o mesmo público. Meant to Be é uma música que vendeu mais de 12 milhões de cópias só nos Estados Unidos. A gente sabe que uma música é sucesso de verdade quando ela tem uma versão abrasileirada e no caso de I Got You, tem uma que a própria Bibi sempre abraça quando vem pra cá. São aí duas músicas muito grandes, mas que quem não acompanha ela talvez nem saiba que são da mesma pessoa ou de qual projeto elas fazem parte, sabe? E é aí que tá, nesse momento em que ela tava com vários hits ao mesmo tempo, eu sinto que as pessoas não estavam enxergando uma versatilidade nela. Não estavam enxergando aquela artista que já tinha escrito músicas de sucesso para vários artistas de vários outros gêneros, dos mais variados gêneros. Naquele momento, soava mais como se ela fosse uma pessoa que estava desesperada para emplacar um sucesso a qualquer custo que fosse. E eu acredito que muito disso tenha vindo por conta da imagem dela não ter sido muito bem construída até aquele momento. Essas músicas são muito grandes e se tornaram, na verdade, até maiores que ela. E daí ainda tinha a gravadora que sempre cortava todos os projetos dela logo no início. Ficava difícil. Porque, por exemplo, vamos aqui ilustrar. Olha pra Lady Gaga. Ela é uma artista pop que tem jazz, tem rock, tem country, tem eletrônico, baladas e tantos outros gêneros dentro do seu repertório e ninguém tem dúvidas sobre quem é Lady Gaga. Ela não é uma coisa ou outra, ela é tudo isso. Olha também para os últimos álbuns da Doja Cat e do Lil Nas X e o tanto de referências que o Monteiro e o Planet Her trouxeram. E ainda assim, ninguém tem dúvidas da personalidade de cada um deles. O problema da Bibi é que, por enquanto, ela ainda não teve a oportunidade de trabalhar um projeto de forma coesa e bem estruturada. Soa tudo como se fosse muito avulso o que ela faz. E tudo isso sem contar os problemas internos que ela sempre teve e que ela sempre foi muito verbal em expor. O Why Your Fault era pra ter uma parte 3, mas foi cancelado pela gravadora. O álbum de estreia dela, o Expectations, finalmente saiu em 2018 e apesar de I'm a Mess ter sido um hit, foi o único single inédito que o disco teve, porque os outros foram reaproveitados dos EPs que ela havia lançado 2 anos antes. Para completar, nesse período a Bibi descobriu que o ex-produtor que ela tinha desviava dinheiro da conta dela. Pode parecer absurdo, mas a equipe dela sempre ficava no pé para ela emagrecer, jogando a autoestima da menina lá no lixo. A gravadora sempre priorizava para que ela fizesse parcerias que, cara, às vezes nem davam em nada, ao invés do próprio material dela. Enfim, a gente está em um momento onde tudo precisa ser muito facilitado e muito bem mastigado ali para as pessoas, porque nem todo mundo vai ter tempo, ou até mesmo vontade de procurar, de ir a fundo sobre artista X ou Z. Vai em um desses Instagrams de fofoca ou nesses portais de Twitter, que o que mais vai ter são comentários, tudo bem que às vezes é meme, né? Mas sempre vai ter aquele de não conheço, nunca ouvi falar, não sei quem é. Hoje em dia tem muita informação para todo lado e apesar desses comentários me dá uma raiva quando eu vejo, porque parece que todo mundo só tem que falar de quem o bonito conhece, né? Todo veículo só pode falar daquelas 5 pessoas que ele acompanha. Mas dito isso, é realmente muito difícil de acompanhar tudo que acontece no mundo hoje em dia. De fato, tem aquelas pessoas que mesmo sem você acompanhar, você sabe que todo mundo conhece. E também tem aquelas pessoas que, mesmo sem todo mundo conhecer, são muito populares, são muito gigantes dentro do seu nicho. O problema, nesse caso da Bibi, é que ela tá justamente em um nicho que é muito movido a números, que é muito movido a desempenho, e quando esses resultados não vêm, eles caem em cima. Uma boa prova foi o tanto de piada que fizeram quando o último álbum dela, o Bare Mistakes, flopou, ficou lá em 140 na Billboard, e o tanto que cozinharam em cima disso, tanto que pisaram em cima dela por causa dessa notícia. E daí, como se já não bastasse o interno, o público-alvo que ela tenta atingir, nossa, é difícil demais.
Mas bom, no fim do dia, se tem alguém que é responsável por fazer essa mágica acontecer, é a equipe do artista, né? Porque eles estão lá ganhando o dinheiro deles para isso, né? São contratados para isso. A Bibi faz uma parte do trabalho, tem a outra equipe que vai montar como aquilo vai chegar até as pessoas, enfim. Porque, cara, o público é o público, não tem como controlar, funciona desse jeito, eles são assim. Mas nesse caso que a gente está falando da Bibi Rexa, a gente está falando de uma pessoa muito talentosa que já mostrou aí muitas vezes o seu potencial para ser uma hitmaker. Só que daí, quando a gente olha como a equipe dela trabalha, vamos aqui pegar o caso do Bare Mistakes como exemplo, né, que é algo bem recente. Aqui a gente está falando de um disco que a gravadora lançou em 3 etapas. Em maio de 2021 teve o lançamento nos streamings, só em julho foi lançado em formato de CD, e os vinis só em 31 de dezembro do ano passado. Eu entendo que hoje em dia, às vezes, o formato digital precisa ser lançado antes do material físico ficar pronto e tudo mais, mas, cara, eu tenho certeza que a Bibi não teria toda aquela mídia negativa que ela teve na época do Bare Mistakes, caso pelo menos as mídias físicas tivessem sido vendidas juntas com o lançamento digital, mesmo que entregues depois, sabe? Porque, vamos pegar aqui só um exemplo de algo também atual. A Taylor Swift, a gente sabe que ela vai ter aí uma semana monstruosa, que ela vai ter uma semana gigantesca de vendas quando o Midnight for lançado agora em outubro, e ela já iria ter, caso esse não fosse o caso, né? Mas olha só o que a gravadora dela tá fazendo. Você faz a compra do vinil agora, né? Da mídia física do Midnight agora. A compra só vai ser contabilizada no dia do lançamento do álbum, mas o estoque só vai começar a ser entregue a partir de janeiro do próximo ano. Por que a equipe da Bibi não fez isso? A gente sabe que muita gente perdeu o interesse de conferir esse último trabalho da Bibi porque, na cabeça de muitos, se flopou é porque é ruim. E daí isso nos leva para outro ponto que, se não tem demanda, a gravadora para de investir. E daí esse looping todo resulta em quê? Em um trabalho que tinha muito potencial, acaba ficando esquecido. E olha só na prática como isso é verdade. Na época quase ninguém deu bola para as faixas que não eram singles do Bare Mistakes, mas foi só as meninas do It's postar um vídeo dançando Break My Heart Myself, a faixa de abertura do álbum, que a música viralizou. O vídeo da coreografia delas tem até mais views que os clipes dos singles oficiais do álbum, como Sabotage e Sacrifice. E só agora, mais de um ano depois, que muita gente está valorizando a música e quem sabe não podem transformar ela em um sleeper hit, a divulgação do álbum que parecia que tinha morrido há mais de um ano acabou de voltar. Já pensou o plot twist que seria a Bibi hitar com um álbum que todo mundo fez piada? E detalhe, né? Como foi por causa delas que a música reviveu, Bibi convidou a Yejin e a Hyunjin, que agora fazem parte do remix oficial de Break My Heart Myself, que originalmente já contava com a participação do Travis Barker. Fazendo jus àquele ditado, dias de luta, dias de glória, esse atual momento não poderia estar sendo mais intensamente positivo para Bibi, já que uma outra música dela, ainda mais antiga nesse caso, também foi revivida e vem se tornando atualmente um dos maiores sucessos do ano. 2022 está sendo aí esse ano onde todo mundo está sampleando alguma coisa, mas essa foi uma bola que, olha só, o David e a Bibi cantaram lá em 2017 ainda, quando criaram uma releitura do hit dos anos 90, I'm Blue, mas que, por algum motivo, não foi lançada na época. E que, pelo visto, nem tinha planos de ser lançado de alguma forma. A música havia sido apresentada uma única vez pelo David em um dos shows dele, mas vocês podem notar que aqui no YouTube mesmo tem áudio da versão completa em estúdio de 2, 3 anos atrás, então a música realmente já estava circulando por aí há muito tempo. Mas é claro que para o lançamento oficial precisava dele. O mais temido e ao mesmo tempo mais amado por todos, o viral no TikTok. 5 anos após a música ser apresentada pela primeira vez, o áudio viralizou no TikTok e rapidamente atingiu a marca de 500 milhões de visualizações. E daí eu acredito que um deve ter olhado para o outro e se perguntado por que não coloca logo aí nas plataformas, né? A música já está pronta, não vai ser trabalho nenhum. E o resultado, esse mesmo. Sucesso instantâneo. Com toda a divulgação orgânica possível, a música vem fazendo grandes números desde o seu primeiro dia de lançamento, e nesse momento, agora em que eu estou gravando esse vídeo, ela se encontra em segundo lugar no top 50 do Spotify global. Já passou aí perto de pegar o primeiro lugar algumas vezes, mas quem sabe em algum momento ela chega lá. Isso tudo sem contar os vários top 10 que ela já conquistou aí nas paradas oficiais pelo mundo inteiro. Com produção do Guetta e vocais e composição da Bibi, I'm Good foi lançada igualmente como single dos dois, nenhum tá ali fazendo feat pro outro, e apesar da trajetória dela sempre ter sido marcada por muitos altos e baixos,
Isso já mostra que ela atingiu um grande patamar na indústria. Muitas vezes a Bibi foi colocada como feat em músicas que ela mesma escreveu e gravou, porque lançar com o nome de uma outra pessoa como artista principal daria mais chances para aquele lançamento se tornar um hit. David Guetta é sem dúvidas um nome ainda muito mais abrangente que o dela, mas agora ela está em um ponto em que ela não precisa mais se reduzir a esse papel de artista convidada em algo que ela colaborou da mesma forma ou às vezes até mais que a outra pessoa. Esse tópico de que gravadora boicota o artista é sempre algo que parece ser difícil de chegar em uma conclusão, né? Porque nem na teoria isso faz sentido. Porque se o artista vence, eles vão vencer também. Se um artista gera lucro, eles vão lucrar também. Então por que boicotar? Algo que, no entanto, pode passar despercebido é que todo artista almeja em construir uma obra, em fazer turnês, em se conectar com seu público de uma forma mais real, em lançar as músicas que eles querem. Mas para isso ele precisa que a gravadora confie nele e compre a ideia. Todos os álbuns e EPs da Bibi, como a gente viu, tiveram a divulgação encerrada logo após o lançamento e logo em seguida eles colocavam ela em um feat que era promovido de forma muito ampla. Será que ela naturalmente aceitaria todos esses feats caso ela tivesse a oportunidade de trabalhar a própria era que ela criou? Ou será que esses feats era a única opção que sobrava para ela? Em algum momento, a Bibi pode até perder o contrato que ela tem com a gravadora atual, mas pode ter certeza, cara, que ela não vai ficar desempregada por muito tempo, porque qualquer gravadora gostaria de ter um artista como ela. O lance já meio que passou da hora de alguém acreditar nela para além dos feats, para além das músicas que ela pode compor para outros artistas e confiar nela pelo que ela pode entregar por ela mesma. Enquanto isso não acontecer, vai ser bem complicado. No entanto, se 2021 foi aí um ano bem difícil pra gata, 2022 está sendo agora um ano de redenção e vamos aguardar para ver o que é que vem aí agora pela frente. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!